Coloquei lá na primeira atividade da semana, mas eu quero retomar com vocês. Não deixem as tarefas se acumularem, procurem realizar as atividades no mesmo dia, fiquem atentos que a prof está postando atividades diárias no mural, e aquelas que são especiais, assim, ou que eu vou avaliar, ou que eu preciso dar uma olhada para ver como é que está a evolução de vocês, aí sim vai lá para atividades. Sei que teve gente que não se adaptou ainda dessa maneira, né? Mas assim, a prof achou que é uma maneira mais adequada. Oi, Davi, seja bem-vindo. Que é uma maneira mais tranquila, pelo menos eu me achei melhor, né? Porque senão é muita coisa para devolver, aí eu acabo não entregando as coisas e eu prefiro conseguir olhar aquilo que eu me pretendo olhar, né? Acho mais justo. Então, outra coisa que eu queria falar com vocês que eu observei, vamos ver se vocês concordam comigo. Os vídeos que a prof grava, tá? Com o conteúdo. Todo mundo assistiu os vídeos? Sim. Eu assisti. Sim. Eu assisti. Sim! Porque assim, ó, lá no YouTube a prof consegue ver o número de acessos. Oi, Anesca, seja bem-vinda. Oi, Dudinha. Oi, prof. Tudo bom, amor? Tudo. Ai, coisa boa. Dia de chuva, bom para dormir hoje, né? Vamos dias assim. Que bom. Então aproveita esse dia para ti, então, especial. Olha só, estava falando agora sobre as visualizações dos vídeos. Dei uma esquecidinha aqui que eu estava falando. Porque assim, a prof deu uma olhada lá nas visualizações e achei tão poucas visualizações. Fiquei preocupada. Como é que a pessoa fez a atividade? E a atividade vai ser da aula hoje. Isso que a gente está fazendo agora. Como é que a pessoa fez a atividade sem olhar o vídeo? Daí eu me dei conta que é por isso que às vezes a pessoa acerta 2 questões do formulário, né? Porque, claro, a pessoa não olhou o vídeo, não ouviu a explicação, nem sabe do que eu estou falando. Então, assim, pessoal, gravar os vídeos demanda um monte de tempo, assim. Primeiro que tu tem que gravar, depois tu tem que editar, depois tu tem que passar o vídeo lá para o YouTube, aí carrega, demora um monte. Então, demanda um tempão de trabalho, assim. Mas se vocês não acham que isso ajuda vocês, a gente vai ter que criar uma outra alternativa. Ontem a Prof. Aline falou na reunião, nas nossas de professores, né, que ela tem feito por videoconferência, então, a aula. Então, o que vocês acham? Vocês acham que os vídeos, eles auxiliam? Porque se qualquer coisa, a gente podia começar a fazer 2 períodos de videoconferência, porque aí eu conseguiria explicar também o conteúdo na videoconferência, né? Eu tenho usado a videoconferência para revisar tudo com vocês, e quando a gente corrige, a gente está revendo, né? Então, eu acho que também é uma forma. Eu achei que era uma boa forma, mas eu preciso saber, vocês, o que vocês estão sentindo? O pessoal está dizendo que gosta dos vídeos. Então vamos manter isso aí. Eu pensei assim, ó, quando for um conteúdo novo, se não na primeira semana em que ele é apresentado, eu vejo, mas não gosto. Por quê, Henrique? Porque eu sou muito feia, não fico bonita na tela. Por que tu não gosta? Tu acha chato? Demorado. Então talvez os videozinhos mais curtos. Aquele da revisão era bem curtinho, aquele tu gostou? Era bem simplificado aquele. Depois do vídeo, Lucas. Entendi. Depois do vídeo, Lucas, tu faz resumo? Boa, uma boa alternativa. Bom, essa semana, só para vocês terem uma ideia, tá? Não vai ter vídeo, porque a prof ainda está finalizando coisa de trimestre, corrigindo o que falta. Então, vou deixar para passar vídeos, para fazer vídeo semana que vem. Eu queria conversar um pouco com vocês antes. Mas, então, nessa semana, a ideia é trabalhar, corrigir todos os textos, tá? Trabalhar um pouco com a magia da árvore luminosa, que a gente vai ler hoje em aula. E também fazer umas atividades sobre flexão de grau.
Como a flexão de grau do substantivo foi um assunto que a gente estudou no 5º ano, tinha lá no APS, a prof pegou um vídeo pronto do YouTube, 2 vídeos, uma musiquinha, assim, um videozinho, e vai postar uma atividade baseada a partir desses vídeos que já existem lá no YouTube, não é um vídeo feito por mim, tá? Mas aí na semana que vem, quando começar um conteúdo que seja, assim, 100% novo, aí a prof vai fazer vídeo, tá? Mas eu queria saber primeiro de vocês, então tá. Outra coisa, eu vou organizar essa semana como é que vai funcionar o trimestre, como é que vai ser feita a avaliação, o que que vai ser avaliado, como é que vai ser os pontos de prova e de trabalho, e aí espero que na videoconferência da semana que vem eu já converse com vocês sobre isso, tá? Já trago essas informações, tá bom? Para vocês irem se organizando e saberem o que tem que fazer com mais urgência, o que que dá para deixar para outro dia, né? Para vocês organizarem aí o esquema de estudos de vocês, tá? Mais uma coisa só antes de começar, que eu queria falar, cuidado quando a atividade lá, tu fez a atividade e tinha que botar uma foto, ou tinha um arquivo que tu tinha que anexar. Cuidado para não marcar aquela tarefa como pronta sem ter anexado esse arquivo. Porque o que que acontece? Encontrei várias atividades em branco dentro do Google Sala de Aula. Daí eu botava, fulano, isso aqui tá em branco. Aí a pessoa, ai, Sora, não sei o que aconteceu, tal. E aí depois me mandava. Então, cuidado, revisa antes de encaminhar, tá? Vê se tu botou o anexo, se a tarefa pedia, se tu colocou, ok. Lá no mural eu não vou pedir para anexar nada, tá? Só vou pedir para anexar quando a tarefa estiver lá em atividades. Certo? Perguntas? Nada? Se ficarem com vergonha, podem perguntar depois, tá? Mandem por e-mail ou nos comentários. Eu tenho respondido tudo conforme eu recebo. Às vezes, eu já expliquei para vocês, né? Às vezes entra um monte de mensagens juntas, eu não consigo identificar quem é quem. Aí eu respondo só o primeiro, que é o nome que aparece. Mas se eu não responder, pergunta de novo. Numa delas eu vou te responder com certeza, tá? Ontem eu falei com o Marco, né, Marco? Respondi o Marco. Quem mais me perguntou coisas aqui? Sim. O Loss também me perguntou alguma coisa. Ah, eu sei, porque às vezes a gente não consegue, né, Henrique? O Henrique Loss perguntou, disse, ele sempre pergunta porque ele fica na dúvida, né? Isso, não tem problema, a prof responde sempre na medida do possível, tá? Se eu não responder, é porque ou estou em outra turma, né? Eu estou fazendo uma coisa que não consigo responder, mas na sequência eu vou responder para vocês, tá? Hoje, então, pessoal, a gente vai corrigir as páginas. Deixa eu pegar minha cola. As páginas lá do livro Todos os Textos. A gente vai corrigir da 65 até a 69, que foi uma das tarefas da semana passada, que estava lá no mural. Vai falar sobre o Diário de Anne Frank, que é um livro que eu gosto muito, até tenho ele aqui, depois mostro para vocês. Ou que a gente vai, em algum das séries do colégio, a gente vai ter que ler? Sim, no 7º ano é leitura obrigatória. Ah, tipo Quando eu desses da magia da árvore luminosa, coisa. Não entendi. Vai ser tipo que nem tu faz, assim, as leituras que a gente tem que fazer da leitura da árvore luminosa, os contos de fadas. Isso, que a gente faz um trabalho mais extenso, assim, conversa mais sobre o livro. Isso, bem assim. Ah, isso, eu comecei a trabalhar na época da tua irmã, Lucas. Foi na turma dela que eu incluí esse livro. E então, pessoal, hoje a gente vai corrigir da 65 a 69, vamos conversar um pouco sobre esse tipo de texto, que é o gênero diário, e depois a gente vai ler o livro juntos. Eu quero ler o capítulo 12, tá? Leitura do capítulo 12. Porque, a princípio, vocês teriam que ter seguido a leitura até ali, certo? Todo mundo chegou ali? Sora, eu ainda não li até o capítulo 12. Tudo bem. Aí depois você vai ter que voltar um pouquinho, tá? Eu também não. Também não. Então, olha só. Na videoconferência, a prof sempre vai fazer a leitura, um pedacinho da leitura com vocês, como a gente fazia nos livros, lembram? Na sala de aula, a gente sempre fazia. Então, procurem durante a semana estarem bem atentos às páginas que a prof está postando, para no dia da videoconferência vocês estarem em dia na leitura, tá bom? Até agora tu botou até a página 72, né? Isto, que agora é o capítulo 12 a partir daí, isso aí. Então, assim, ó, quem não leu, tem tarefa depois da aula que é fazer a leitura, tá bom? Combinado? Então tá. Então, eu vou começar com
Vocês querem olhar a página? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto, né? Vocês gostam de olhar a página, visualizar, ou eu posso só ler? O que vocês preferem? Pra mim, tanto faz. Tanto Pra mim faz? também. Então, se tanto faz, eu não vou botar, por quê? Porque a internet fica caindo às vezes quando tu... Então tá. Só vou acender minha luz aqui, senão não vou conseguir ler. Só um pouquinho. Deu. Então diz assim, ó, na página 65. Você já ouviu falar no Diário de Anne Frank? Trata-se de um dos livros mais lidos em todo o mundo, constituído por relatos de Anne Frank, uma menina judia que viveu escondida no sótão de uma casa em Amsterdã, na Holanda, por 2 anos durante a Segunda Guerra Mundial. Leia a seguir uma página desse diário. Eu li o Diário de Anne Frank quando eu tinha a idade de vocês, mais ou menos. Uma amiga me emprestou, ela era muito ciumenta, ficava toda hora falando, ai, não vai devolver meu livro, não vai devolver meu livro. Eu não conseguia nunca terminar de ler, porque ela estava sempre me enchendo o saco. Mas aí eu concluía, entreguei para ela, devolvi. Depois de adulta, já fui trabalhar numa escola que se chamava Anne Frank. E aí eu disse, eu tenho que ler de novo esse livro, faz muito tempo, né? E aí li de novo e fiz um projeto com o livro lá nessa escola. Então, a partir de aí, desse momento, o livro nunca mais saiu do meu, assim, das minhas atividades, né? Eu sempre procuro trabalhar com ele, eu gosto muito. Então, diz assim, domingo, 5 de julho de 1942. Querida Kitty, a festa de fim de ano letivo, na sexta-feira, no Teatro Israelita, aconteceu conforme o previsto. Meu boletim não estava ruim, recebi um D, um C- em álgebra, e todo o restante foi B, a não ser 2B+, e 2B-. Meus pais ficaram satisfeitos, mas eles não são como os outros pais, com relação às notas. Eles nunca se preocupam com boletins bons ou ruins. Desde que eu esteja saudável e não discuta demais, eles ficam satisfeitos. Se essas coisas estiverem bem, todo o resto se resolve. Sou exatamente o oposto. Não quero ser uma aluna fraca. Fui aceita no Liceu Israelita sob certas condições. Deveria ter continuado na escola Montessori, na 7ª série. Mas, quando as crianças judias foram obrigadas a frequentar escolas israelitas, depois de muita conversa, o senhor Elter, não sei se é assim que se diz, finalmente concordou em aceitar Lies Gaslar e eu. Liz também passou este ano, se bem que precisou repetir a prova de geometria. Minha irmã Margot também recebeu o boletim, brilhante como sempre. Se nós tivéssemos uma coisa como um laude, ela teria passado com honras de tão inteligente que é. Com laude, expressão latina que significa com louvor. Tá lá embaixo, né? Uma explicação. Mas deveria ter alguma coisa ali indicando que tá ali. Bom, tudo bem. Há alguns dias, quando dávamos um passeio pela praça perto de casa, papai começou a falar sobre se esconder. Falou que para nós seria difícil viver sem nos relacionarmos com o resto do mundo. Perguntei por que ele tinha puxado aquele assunto. Bom, Anne, respondeu ele, você sabe que há mais de um ano estamos levando roupas, comidas e móveis para outras pessoas. Não queremos que nossos pertences sejam apanhados pelos alemães. E também não queremos cair nas garras deles. Por isso, vamos embora por vontade própria, sem esperar que eles nos levem. Mas quando, papai? Ele parecia tão sério que fiquei apavorada. Não se preocupe, nós vamos cuidar de tudo. Simplesmente curta sua vida despreocupadamente enquanto é possível. Era isso. Que essas palavras sombrias demorem o máximo de tempo possível a se tornar verdade. A campainha está tocando. Hello está aqui. Hora de parar. Sua N. Essa menina vive uma coisa parecida com o que a gente está vivendo, né? Claro que não é uma guerra, mas esse ficar enclausurado aí como nós estamos, né? Então, Eu não gosto muito de ler esse tipo de letra no livro. Assim. Eu tive dificuldade, tu viu, né? Às vezes eu não entendo a letrinha. Eu não O entendo olho eu acho muito parecido. muito apertadinha, né? A letra é muito apertadinha. Eu também não gostei muito. Também não gosto. Mas eu acho que a ideia é para mostrar que é um texto escrito à mão, né? Para dar aquela cara de diário, né? Acho que a pretensão era essa. Bom, na 66 tem um box escrito Quem é Anne Frank? Diz assim, Anneliese Marie Frank, conhecida como Anne Frank, nasceu em Frankfurt, Alemanha, em 1929.
Em julho de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, na tentativa de escapar à perseguição nazista aos judeus, Anne e seus familiares passaram a viver escondidos em um anexo nos fundos de um prédio comercial em Amsterdã, na Holanda, onde permaneceram até 1944, quando foram denunciados. Anne e a irmã morreram no ano seguinte, em um dos campos de concentração nazista chamado Auschwitz. Com o fim da guerra, Otto Frank, pai de Anne, o único sobrevivente da família, publicou o Diário da Filha, que passou a ser um dos livros mais lidos e traduzidos em todo o mundo. A casa em que a família viveu escondida em Amsterdã é hoje um museu chamado Anne Frank. Esse museu aparece naquele filme... aquele filme que a menina tem câncer e o menino também. Como é que é o nome? Agora fugiu o nome do filme. Puxa vida. Tem um livro também. A Culpa é das Estrelas, isso. Me fugiu. Eu já Isso vi aquele mesmo. filme. Ela tem dificuldade para subir, inclusive tem uma escadinha bem íngreme, assim, bem alta. É ali, aquele filme. Tem outros filmes que também mostram o museu o anexo que virou museu, né? Parece que eles reconstituíram o espaço e tal, bem marcante, assim, bem interessante. Esse texto, na verdade, ele era do livro Todos os Textos do 7º ano, e em função disso que eu também trabalhava o Diário de Anne Frank lá no 7º ano, mas houve essa mudança no livro, por causa da BNCC, então, o novo modelo aí, então, por isso ele saiu de lá e veio para cá. Mas tudo bem, né? A gente vai ler aqui e depois vai discutir lá, não tem problema. Número 1. Em um diário, as pessoas geralmente relatam fatos do seu cotidiano, seus problemas, dúvidas e anseios. Eu tinha diário nessa idade aqui. Lá no 7º ano eu mostro para vocês o meu diário, leio umas partezinhas. Tudo bem, Lulu, fica tranquila, a gente está na página 66, vamos começar agora as questões. Estava conversando, combinando coisas e eu estava lendo agora. Então, a primeira diz assim, nessa página do seu diário, Anne também faz isso? O que vocês acham? Ela relata coisas do dia a dia, problemas? Sim, né? Ela vai falar sobre um dia marcante ali na vida dela, um dia em que ela ficou sabendo que as coisas iam mudar, né? E mal ela sabia que não era para coisa boa. Ô, prof, pode falar. Por que botam, tipo, 2 linhas se sabem que a resposta vai ser sim? Mas é que aqui era importante explicar, né? Não adiantava só botar sim. O livro traz a resposta assim, quer ver, ó? Sim, ela narra fatos relacionados à escola e ao seu aproveitamento escolar. Então, a ideia aqui era completar, não botar só sim. Eu justifico quando tem ali depois. Por quê? Ou justifique. Eu também faço isso. Quando tem porquê, aí eu justifico. Eu também. Eu também. Olha as preguiças. Mas tudo bem, eu vou perdoar vocês. Vamos seguir. Na D diz assim, ó. Por que o diário de Anne Frank é diferente de outros? O que esse diário tem em especial? O que vocês acham? Porque ela escreveu esse diário no meio de uma guerra? Perfeito, Manu. Fala, Lucas. Eu botei porque ela escreve o diário enquanto se esconde dos nazistas. Ótimo. Entendeu o que eu falo, Sora? Tô ouvindo, Clarinha. Ai, Sora, dá pra entender, achei que não dava, que esse fone aqui é meio ruim. Daí eu escrevi assim, porque ela conta como foi viver durante 2 anos isoladas do mundo para sobreviver contra os nazistas. Muito boa resposta, bem completa. Isso aí. Ótimo. Alguém mais quer ler sua resposta? Então, eu vou seguir. Vão me chamando aí, que às vezes eu tô... Então, tá. Às vezes eu tô olhando o livro, daí eu não enxergo vocês, mas me chamem, tá? C. No relato lido, em que momento se percebe que a vida normal de adolescente de Anne estava próxima de sofrer uma reviravolta? Quando ela está passeando no parque com seu pai. Isso, Pedro, a partir da fala do pai do passeio. Isso aí. Muito bem. 2. Releia o trecho em que o pai de Anne se refere aos alemães, os nazistas. A. Por que a família estava levando seus bens para a casa de outras pessoas? Para que eles não fossem pegos pelos nazistas. Para que as coisas não ficassem com eles, é isso aí. Na verdade, houve naquele tempo, inclusive tem um filme, acho que até tem na Netflix, depois eu vejo direitinho o nome desse filme para vocês, que fala sobre as obras de arte que foram roubadas pelos nazistas. Porque quando eles invadiam a casa de um judeu, por exemplo,
e levava esse judeu para os campos de extermínio, eles roubavam tudo que estava lá dentro. Então, eles roubavam, às vezes, joias, roubavam os quadros, né, as obras de arte. E esse filme que eu comentei aqui é a briga de um advogado por conseguir retomar uma obra de arte que foi roubada pelos nazistas. É bem legal esse filme. Vamos ver se eu... Pode falar, Marco. Teve um filme que eu vi uma vez com a minha mãe e com o meu pai, que ele já é meio antiguinho. Eu acho que é lá da década de 70, 80, por aí. Que ele fala justamente sobre isso, que a família principal era nazista, daí era judeu, daí eles se escondiam dos nazistas, daí teve um dia que os nazistas encontraram eles e daí até mostra lá eles levando todos os móveis dessa família. Isso. Eles roubavam mesmo, né? Usurparam. Eu não me lembro o nome do filme. Naquela época também os nazistas, tipo, eles roubavam, eles pediam, assim, cada empresa que doasse tudo que eles tinham de metal para ele. Daí, por exemplo, tem um time de futebol da Alemanha que um dos jogadores, para não ter que dar os troféus para os nazistas, eles esconderam os troféus. Eles só acharam depois de vários anos, para não roubarem. Muitos judeus escondiam, por exemplo, assim, joias de tem aquele outro filme, A Lista de Schindler, aparece bastante também. Eles escondiam no assoalho das casas, ou enterravam, pensando assim que logo que a guerra acabasse, eles poderiam reaver aquilo, né? Mas muitos não sobreviveram para ir atrás disso. A coisa é difícil, né? Isso é um assunto difícil. Então, a resposta ali da 2A, eles estavam se apropriando dos bens dos judeus. Pode falar, Clara. Quando eu fui lá na casa dela, as escadas eram muito íngremes e eles... Tu foi lá em Amsterdã? Conte para nós. Que legal! E agora é um museu, né? Só que eles levaram tudo. E a única coisa que eu achei bonita lá foi o vaso, que os vasos eram todos decorados, assim. Antigos, né? Como as coisas eram bonitas, as louças, né? Eram muito lindas. Ela, como né, eles tinham fugido, ela pedia para os que iam comprar comida e tal, para que trouxessem revistas para ela decorar o quarto nas paredes. Isso mesmo. Tem um filme, pessoal, do Diário de Anne Frank, que tem disponível no YouTube. Eu assisto sempre com os alunos do 7º ano, uns trechos, né? Porque ele é meio pesado. Aí eu assisto algumas partes, assim, que vão falar sobre essa produção escrita e tal. Eu acho bem interessante. Vamos agora para 67, tá? 67. B. Levante hipóteses. O pai de Anne supunha que a perseguição nazista aos judeus era algo passageiro ou permanente? Justifique sua resposta. Permanente, pois ele diz para Anne aproveitar a vida enquanto possível. É uma leitura, tá, Marco? É uma interpretação que tu fez. O livro traz assim, ó. Ele supunha que a perseguição seria passageira, pois, caso contrário, ele teria escolhido deixar o lugar em vez de se esconder com a família, e nem estaria levando bens para outros lugares. Mas eu acho que a tua análise, ela é possível, tá? É bem possível, porque o texto diz isso também, então é uma possível resposta. Tudo bem, tudo bem. Obrigada, Manu. Alguém quer ler sua resposta? Ficou com dúvida nessa? Essa tem que usar argumentos do texto, né? Então, Eu botei, mas acho que a minha tá errada, Sura. Fala, Lucas, vamos ver. Eu botei permanente, porque já fazia mais de um ano que eles estavam levando seus pertences para a casa de outras pessoas. Não, acho que não está errada também. Pode manter, tá? 3. O diário é um gênero textual. Essa questão era muito interpretativa, tá? Por isso há possíveis respostas diferentes. 3. O diário é um gênero textual que geralmente tem como leitor o próprio autor, né? Porque é um diário escrito em primeira pessoa. Na sua opinião, com que finalidade o diário de Anne Frank tornou-se público? Para quê? Com que eles pudessem descobrir mais sobre como foi viver a vida sei lá como é que fala. Com a vida de um judeu, né? Durante a
guerra. durante essa perseguição nazista. Ótimo. O livro ele vai funcionar, esse diário da Anne, ele não vai funcionar só como um diário de uma menina, onde ela só coloca ali o que pensa, o que sente, mas vai funcionar como um testemunho, né? Um testemunho importante. Tem um momento do livro em que ela diz que um radialista, um jornalista, eles ouviam muito rádio, né? Estava falando no rádio e ela passou e acabou ouvindo, assim, a fala dele, e ele diz, ele faz um apelo para que as pessoas documentem aquilo que está acontecendo, né? Que as pessoas precisavam saber o que estava acontecendo para que aquela história não se repetisse. Então, essa ideia do testemunho como uma forma histórica de mostrar, né, para o mundo o que aconteceu. É a história contada de maneira assim, como é que eu vou explicar? Em primeira pessoa, né? Alguém que viveu aquilo contando. É diferente de um historiador falando sobre o que ele encontrou em livros, em papéis. É muito diferente aprender história pela perspectiva de alguém que viveu aquilo, né? É bem diferente. Número 4. Um diário pode ser escrito em longos ou curtos períodos. E suas páginas costumam ser datadas. Na página do diário em estudo a data? Sim, em cima no canto esquerdo. Isso, é um domingo, 5 de junho de 1942. Isso, está do ladinho esquerdo. Muito bem. B. Anne nasceu em 29. Ela fez aniversário no Dia dos Namorados, foi esse mês agora. Assim, com quantos anos ela estava quando escreveu essa página do seu diário? 13? 13, é só fazer a continha. Ótimo. 5. O diário pode ou não ser dirigido a alguém real ou fictício. A palavra ou expressão que nomeia essa pessoa é chamada de vocativo. A gente falou sobre isso ano passado. Lembra o vocativo quando a gente escrevia as cartas lá para o Pela? Querido amigo, querida amiga, isso era um vocativo, né? A forma como eu estou chamando a pessoa. Além do vocativo, um diário pode conter ou não assinatura. Letra A. Na página de diário em estudo, a autora se dirige a alguém? Sim. Eu botei sim. Ao diário? Ela inventa, né? Deu o nome pro seu diário Kit. Isso, tem um outro... Que é o diário. Pode falar, Manuzinha. Eu coloquei assim, ó. Sim, mas alguém fictício. Isto, Manu, ela inventa, ótimo, Loss. Ela inventa o interlocutor, né? Ela explica no começo do livro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Ela diz assim, ó, tem uma parte que ela explica por que ela vai usar Ela bota esse nome porque ela não tem outros amigos, na real. Né? Oi? Ela diz isso porque ela bota o nome porque ela não tem amigos verdadeiros para contar. Isso, ela vai se queixar sobre isso mesmo. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ela diz assim, ó. Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Até agora, você tem sido um grande apoio para mim, como também tem sido Kit, para quem tenho escrito com regularidade. Esse modo de manter um diário é bem melhor, e agora mal posso esperar os momentos de escrever em você. Estou tão feliz por ter você comigo. Então, ela vai criar um ser fictício para qual ela escreve. Isso vai facilitar, na verdade... não mostrei ele. Isso vai facilitar, na verdade, essa interlocução, né? Então, como se ela tivesse alguém ali ouvindo o que ela está dizendo. Facilita na produção de um texto, né? Então, é isso. Então, pode falar, Marco. Tu sabe com quantos anos ela morreu? Ela morreu com 16. Nossa. Ela sofreu muito, poucas e boas. Então, na letra A, sim, ela se dirige a Kit, que é o próprio diário, mas é fictício, como a Manu falou, né? B. Anne assina sua página de diário? Sim. Sim. Assina. O pessoal está perguntando no final da aula, vocês têm videoconferência agora, 2 e pouquinho? Não, a princípio só de história 5 horas. Não, a
de artes. Então, vocês se importam se eu for até 2h15? Pode ser? Uhum. Geralmente é 45 minutos, mas eu quero ir um pouquinho mais para poder ler o livro com vocês, tá? Vamos ver se o tempo que a gente levar para fazer as 2 tarefas, acho que é suficiente. 6. Observe as formas verbais empregadas na página de diário em estudo. Letra A. Em que pessoa o relato é feito? Lembram o que é pessoa do discurso? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa. Oi, Lucas. Primeira pessoa, né? Primeira pessoa, isto, primeira pessoa. Então, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. E aí eu tenho o plural, né? Primeira pessoa do plural, nós. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, tá? Então, eu tenho as pessoas no plural e no singular, tá? São os pronomes retos, né? Que a gente estudou ano passado um pouquinho. B. Os verbos, eu estou na 68 agora. Os verbos estão empregados ora no pretérito, ora no presente do indicativo. Sabe o que é pretérito, né? O passado. Veja, a festa de fim de ano letivo aconteceu ano passado, conforme o previsto. E a outra, a campainha está tocando. Hello está aqui. Então, é presente, né? Está tocando e está aqui, né? Presente. Qual a razão do emprego desses tempos verbais? Por que em um momento ela usou o passado e em outro momento, só um pouquinho que eu vou fechar minha porta aqui de novo, quer ver? Deixa eu botar essa toalha molhada. Deu, voltei. Pronto, tu também tem post-it, assim, pra deixar assim como aviso e coisa? Aquilo ali, sabe o que é? Eu fiz pro meu marido tá estudando para concurso, né? Daí cai português em todos os concursos. Então eu fiz uns post-its para ele, olha lá, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Daí ele colou ali para ele ficar visualizando sempre, né? E lendo e tal. Porque eu agora na sala agora que a gente tá na pandemia, eu fico fazendo post-it ali. Tu também, Marco? É bom pra gente não esquecer as coisas, né? Separo minhas matérias por post-it, Sora. Clara? Separo os conteúdos, tem vários post-it de cores diferentes, pequenininhos, daí nos cadernos eu vou separando por conteúdo. Muito bem organizada, isso aí. E aí, o que vocês acham? Por que foram usados esses 2 tempos? É bem simples, é explicar os tempos. Fala, Henrique. Porque às vezes ela escreve algo que aconteceu ou tá escrevendo algo que tá acontecendo. Isso, Henrique, muito bom. Em alguns fatos é uma lembrança, né, de uma coisa que ela já viveu, então ela tem que usar o passado. E daquela ali, naquele específico ali, ela é uma coisa que aconteceu no momento em que ela estava escrevendo, né? Então ela precisou usar o presente. É isso aí. 7. Observe a linguagem do texto. Qual é a variedade linguística empregada? Formal ou informal? Informal. É informal. Parece formal, porque ela é uma menina que viveu em 1942, né? Escreveu isso em 1942. Então, é um tempo muito antigo. Para nós, parece muito formal, mas tem traços de informalidade. Quando ela diz assim, ó, curta a sua vida, por exemplo. Deixa eu ver outro. Sora. Oi, pode falar. Eu ia botar formal, mas eu pensei... Não, eu ia botar formal e nos diários eu lembro. Não, pera. Eu ia botar formal, mas eu lembrei que nos diários... Não, pera, Sora, me buguei. Eu ia botar informal porque eu pensei que naquele ano era mais informal, mas eu lembrei que nos diários, normalmente, usam mais formal. Aí eu botei formal. Tá, então a resposta é assim, ó, Lucas. Ela vai usar a norma padrão, quer dizer, tudo é gramatical, assim. Ela não comete nenhum erro gramatical, tá? Então ela escreve direitinho. Só que ela usa alguns traços de informalidade. O diário tem essa característica, tá? Muitos diários apresentam gírias. Lembram do Diário de um Banana? Tem gírias, tem expressões. Então são textos que tem a ver muito com a subjetividade, com a personalidade da pessoa, tá? Então, é normal que isso aconteça, certo? Bom, depois, a 8, então, que o Marco falou até
que diz ali faça junto, né? E é importante que se faça junto mesmo, porque é mais difícil essa questão, tá? Toda vez que Ô, tiver uma... Prof, Pode falar, Marquito. tu falou em Diário de um Banana. Tu tem todos! Que legal! A maioria. Pois é um box, assim, né? Legal, Aham. organizadinho. Então, aqui na 8, vocês vão ver que todo final de gênero vai ter uma atividade igual a essa. A gente falou disso aqui no relato pessoal, lembram? A prof explicou, assim, bem minuciosamente como é que era isso aqui. Então, finalidade do gênero, para que serve um diário? Anotar algo que acontece ou aconteceu comigo. E isso, muito bom, para relatar fatos, então, pessoais, né? Do cotidiano, da vida diária, isso aí. Perfil dos interlocutores. Quem são os interlocutores? O diário é um gênero diferente, né? Ele geralmente não é escrito para ser lido. Ele é escrito para ficar guardado só. O único interlocutor é tu mesmo que escreve. O Diário de Anne Frank é diferente porque o pai publicou e era um desejo dela publicar, né? Ao longo do período em que ela escreve, ela se descobre uma escritora. Então, ela até disse que ela quer ser jornalista ou escritora quando a guerra acabar, né? Quando ela tivesse a vida dela de volta, que ela queria trabalhar com isso, que era uma coisa que ela sonhava. Não antes da guerra, mas Então, durante. se tu bota nesse. Tu pode colocar na perfil dos interlocutores, vocês podem colocar a própria pessoa que escreve e a que lê. Se esse diário vira um livro, aí sim ele tem um interlocutor, né, gente? Aí ele vai ter um público-alvo para essa leitura. Mas se ele é só um diário, o próprio autor é o leitor. Aí eu odiava ler meus textos, mas eu reli. Suporte veículo, onde é que se escreve um diário? Em que lugar? No diário? Num caderno especial, né? Num caderno destinado a um diário. Então, não é um papel qualquer, né? Um caderninho. Alguns dos meus, eu tenho alguns que tinham cadeado. Inclusive, o cadeado do meu diário está lá dentro da minha caixa mágica, né? Quando eu vou apresentar a caixa mágica, está lá o cadeadinho, né? Eu gosto de representar. Ô, prof, Pode falar, Marquito. eu tenho um livro, assim, que é tipo um diário, assim, né? Que daí tu bota tuas informações, ele aí tem um espacinho pra escrever. Eu não cheguei a escrever nada ainda. Mas justamente por isso. Porque a caneta é daquelas que só com luz ultravioleta tu consegue ler. E ela Que tinha luzinha ultravioleta. Só que daí estragou a pilha, daí agora eu nem sei mais o que eu botei lá. Não lembro mais o que escreveu. Não, eu também tenho esse negócio. Muito legal! Agora ficou para sempre desconhecido, ninguém mais vai saber. Se acontece Nem eu alguma coisa, lembro mais o que eu descobre escrevi, o diário aí. Esse, Sora. Esse negócio é criado para ser O diário perdido. Porque todo mundo já perdeu ou estragou aquela caneta. professora. Esse livrinho aí é tão seguro que tem até cadeado com chave para abrir ele. Não, eu uma vez já até perdi a chave, mas depois eu encontrei. Eu já tive um desses. O Acho que o primeiro dia eu Marco perdi não é a um chave. cara de segredos, né, Marco? Eu tenho esses caderninhos, só que eu não uso pra nada. Peraí. Depois vai perguntar qual é o tema, quais são os assuntos de um diário. O cotidiano de Anne Frank? Isto, e no relato, no gênero diário como um todo, a gente vai falar em assuntos pessoais, né? Relatos pessoais, fatos do cotidiano, sei lá, narração do dia a dia. E a estrutura? Como é que se organiza esse texto? Ele não tem uma estrutura fixa, né? Cada um escreve como quer. O da Anne Frank parece uma carta, né? Porque tem data, depois tem querida Kitty, tem o vocativo e o texto e uma despedida. Parece muito uma carta, né? Mas necessariamente não precisa ser assim. Eu me despedia todas as páginas. Então é isso, um beijo, tchau, fui, né? Sempre tinha uma despedida assim no final dos meus relatos. E a linguagem? A gente já falou sobre a linguagem. Qual vai ser a linguagem? Informal? Informal, isso, mas muito pessoal, tá? Sempre muito pessoal, muito ligado àquele jeito que a pessoa tem de se comunicar, tá?
terminamos. Era até aqui hoje. Dúvidas, perguntas sobre o gênero diário? Posso fazer uma prova semana que vem, vai todo mundo saber. Eu acho que a gente podia depois fazer um esqueminha no caderno, né? Eu vou deixar como uma tarefa depois num outro dia, para vocês fazerem um esqueminha assim com essas principais informações, tipo de linguagem, tipo de estrutura, usar essa questão aí para fazer um esquema bonitinho. Vou tentar fazer um para vocês aqui e aí eu fotografo, vocês fazem de vocês depois, tá? Então vamos ao nosso livro. Cadê onde é que eu guardei? Ah, eu gosto que eu sumo com as coisas. Sumo com as coisas. Eu tinha deixado Então aqui. somos dois, Sora. Aqui, achei. Eu deixei separado, agora onde é que eu botei? A estrutura é como é que o texto é organizado, Dudinha. Então, no diário de Anne Frank, ela coloca a data, o texto, mas é uma estrutura livre, tu pode escrever. Tá? Estrutura livre. Cada um faz do seu jeito. Tá bom? Então, a tarefa de vocês era ler até a página 46. Então, vamos lá, 46. E eu vou começar, então. Era isso? Ou eu tô bloqueando? Ô, prof, que eu lembro que tu botou lá em uma das postagens lá, tu botou que era até a 72. Depois que terminar de ler até 46, até a 72. Ah, tá. Obrigada, Marco. Às vezes eu me atrapalho. Tá. 72. Uma turma peça uma coisa, outra turma peça outra. Ah, sim, porque na 74 até 72 não pode ser. Até 73, de certo, né? Tudo bem, acontece. A prof também. Tá, até 73. Obrigada, Henrique. Então, a prof vai começar agora 74, que Foi uma Miragem. Mas eu não queria ler sozinha. Quem é que quer ler um pedacinho comigo e me ajudar? Eu. Ótimo, Marco. Quem ajuda o Marco? Eu. Ajuda porque eu não tenho livro. Daí eu leio online. Tudo bem, Clarinha. Alguém mais que tem o livro físico quer ajudar o Marco? Eu. Ótimo, Henrique. Mais uma pessoa para não ficar só duas vozes. Uma menina aí para ajudar. Dudinha, tu gosta tanto. Ah, a Duda tá sem microfone, eu acho. Manu, não quer ler, Manu? E não tenho livro Nesca. físico. Ah, cadê a Nesca? Nesca gostava de ler na aula. Eu tô aqui, prof. Vamos ler a Nesca. Não sei, prof. Até qual é a página? É que o meu livro é de uma edição diferente, aí as páginas são diferentes, o número de páginas. O capítulo Foi uma Miragem? Vê se tu consegue achar. É o capítulo 12 no meu. Foi uma miragem? Uma pergunta. Achei, prof. Achou? Tu pode ajudar então, Anesca? Tá, pode ser. Um pouquinho cada um aí, não fica pesado, eu também ajudo, tá? Vamos fazer assim, cada um lê um parágrafo? Pode ser? Então, vamos lá, Marco. O Marco, o Henrique e depois a Anesca. Pode ser essa ordem? Uhum. Quem não tem o livro acompanha, ouvindo, né, com atenção. Quem tem pode acompanhar com o livro, certo? Quem não tem o livro pode abrir o livro online. Pode também, tá disponível aí. Pode abrir o livro online e acompanhar. Pode ir lá, Marquito. Capítulo 12. Foi uma miragem? A turma da Pernunça e o arqueólogo voltaram para a Praia das Ostras perto das 19 horas. Ainda estava claro, pois no final de novembro os dias já são bem compridos. Antes de se despedirem de Rubão, ainda dentro do carro, estacionado perto da pracinha, os garotos lhe pediram mais uma vez que não comentasse nada sobre o concurso com seus pais. Não digo nada, nem que me pendurem num pau de arara, prometeu o arqueólogo, levantando a mão direita como se estivesse fazendo juramento num tribunal. Os garotos riram. Eu continuo Aqui. Pode, muito curtinho, né? Pode. Aquele sábado passado, junto a Rubão, fizeram com que passassem a gostar muito do gorducho vermelhão. Como a noite demoraria um pouco a chegar, os 5 companheiros não foram imediatamente para suas casas. Estavam loucos para conversar. Reunião, convocou Carlos. Pode ir mais um pouquinho, Anesca.
Num minuto, estavam todos sentados na pracinha. Vai, Marquito. Paulo, apressadinho, como sempre, foi o primeiro a falar. Vocês se dividam aí. Quem quiser ler, leia. Quem não quiser, passa a vez. Não disse que ele era um espírito, afirmou todo cheio de si. Será que o índio da Luna é mesmo Abaeté? Matutou Geraldino. Claro que é, garantiu Paulo convicto. Sarou meu joelho, observou Sandra. Ele pediu pra gente voltar quando o sol dormisse e acordasse 10 vezes. Então temos que ir na terça-feira, sem falta, lembrou Geraldino. Todos de acordo? Indagou Carlos. Houve uma hesitação geral. Estão Não com tem medo, problema. Provocou Paulo. Claro que não, seu bobo, afirmou Sandra empinando o nariz. Mas aquilo não era exatamente verdade. O certo é que os amigos tinham ficado muito impressionados com a história do poderoso feiticeiro. No fundo, estavam temendo ficar cara a cara com ele outra vez. Acho que não vai dar para ir, disse Janete procurando arrumar uma desculpa para não retornarem a Luna. Como a gente vai fazer para os nossos pais não descobrirem? Na terça, depois do almoço, a gente diz que vai brincar na praia, ora, simplificou Paulo. Mas não podemos pegar a bateira aqui. Todo mundo vai ver, analisou Carlos. Os outros concordaram, movendo levemente a cabeça. Já sei, exclamou Geraldino. Vamos embarcar na praia do Toló, aqui pertinho. Aquele lugar é sempre vazio. Feito? Perguntou Carlos, consultando os outros. Feito. Terça-feira, no horário marcado, todos se encontraram na praia do Toló. Era realmente um local solitário, uma fileira de árvores, arbustos e espinheiros escondidos à faixa de areia, que não tinha mais que 50 metros de comprimento. Geraldinho, em pé dentro da batedeira, convidou. Então, gente, vamos lá? Os outros 4 se aproximaram. Já estavam com os pés na água quando Sandra se tacou. Olhando para baixo, começou a gaguejar. Olha, pessoal, vamos brincar de pirata hoje? Tá bem. Amanhã a gente vai pra Luna e... Você não quer ir mais, Sandrinha? Perguntou o chefe da Bernunça, compreensivo. Também estou com medo, confessou Geraldino. Mas acho que temos que ir assim mesmo. Nem dormi direito essa noite, admitiu Carlos. E eu sonhei com o João, confessou também Paulo, que até ali fizera papel de valente. Vendo que não era a única covarde, que todos os seus companheiros estavam se sentindo como ela, Sandra perdeu a insegurança. Tudo bem, todo mundo está se pelando, mas temos que ir. A gente prometeu, não prometeu? Disse a menina firme. Além de tudo, ele é um espírito bem bonzinho, né, Carlos? Cochichou Paulo. O chefe da Grimuça sorriu para o caçula e olhou para os companheiros. Bom, então está resolvido. Vamos, estimulou Janete. Geraldino, contente, comandou. Já pro navio, Marujada? A batedeira alcançou fácil a Ilha da Luna. Dessa vez não havia vento nem ameaça de tempestade. Os amigos desembarcaram na areia fina da ilha, rindo e falando alto. Abaetê, aí vamos nós? Mas a algazarra só durou até chegarem na figueira, onde começava a floresta proibida. Ao se depararem de novo com aquele muro de mata escura, fizeram silêncio. Em fila, de mãos dadas, ordenou Carlos. Entraram bem quietos na floresta. Caminhando com cuidado, foram penetrando no meio da vegetação. Vocês têm certeza de que estamos no caminho certo? Perguntou Janete, sussurrando. Tenho, a clareira é ali adiante, respondeu Geraldino. Efetivamente, logo avistaram a clareira. Antes de chegarem ao lugar, Carlos parou, fitou cada um dos amigos. Se alguém não quiser continuar, não tem problema. Eu é que não fico para trás, contestou Paulo. Imediatamente os outros também disseram que iriam até o fim. Entraram na clareira, pisando macio. É fantástico! Exclamou Janete, apontando a tenda que tinham construído naquela noite de tempestade.
Tiveram a impressão de que ali era uma outra dimensão, onde o tempo não provoca os mesmos efeitos que em outros lugares. A cabana está inteirinha. Sentaram-se no chão e olharam para o enorme Garapuvu encantado. Não aconteceu nada. Os minutos foram passando e não acontecia absolutamente nada. Será que ele está dormindo? Indagou Paulo. Claro que não, seu bobo, respondeu Janete, segurando a risada. Fiquem quietos. Esperaram mais uns minutos que para eles pareceram horas, e nada. Será que a gente só teve uma miragem naquela noite? Perguntou Geraldinho baixinho. Ninguém respondeu. Continuaram esperando. Melhor ir embora, sugeriu Sandra desanimada. Foi miragem, repetiu Geraldinho. Não, esperem, pediu Carlos. No mesmo instante, aconteceu. O tambor tocou e a grande árvore se acendeu, linda como naquela noite. Muito bem, hoje vai ser só esse capítulo. Então, nós vamos combinar agora que vocês têm da página 80. Peraí. Até a página 96. Para ler. 80 até 96. Tá? Quais capítulos foram? Oi? De qual capítulo até qual capítulo? Ah, até o capítulo 16. Obrigada. Do capítulo 13 até o 16. Quando começar o 16, tu para. Tá? Eu vou marcar aqui, peraí, para não me perder. Depois eu me esqueço o que eu combinei com vocês. Peraí. O que vocês acharam da linguagem desse livro? É difícil? Eu não entendi o que é aquela bateíra. É um barquinho. É um barquinho. É uma lanchinha. Bem assim comum em ilhas de pescadores. Mas fora essa dúvida, vocês acharam a linguagem fácil ou difícil? Fora isso, tudo bem. Pra mim, também. Tudo bem? E os demais? Bom, a gente está no meio da ação, né? Eles estão indo lá pela segunda vez na ilha, e agora que a coisa ali vai acontecer, né? Esse encontro esperado por eles. O primeiro ele foi muito inesperado, mas nesse segundo já é algo esperado. Eles só não sabem para que eles tinham aquela tarefa, o que eles vão ter que fazer, eles ainda não têm conhecimento sobre isso, né? Então é bem essa questão que vai ser tratada a partir de agora. Pode falar, Marquito. Tu vai postar mais alguma atividade depois? Não. Vamos deixar a tarefa de leitura. O que vocês acham? Ok. Tá? Ler, então, Não, leiam junto comigo, tá? Não vamos passar. Eu sei que dá vontade às vezes, mas vamos tentar ler juntos, tá? Que é legal, e a gente vai compartilhando o que vai pensando. Vocês estão gostando do livro? Sim. Sim, é uma aventura, né, gente? É uma Eu aventura. não gosto muito desse autor, Soraya, mas esse livro tá sendo legal. Que bom, que bom. Eu já li dele o Pacto de Sangue, mas eu não gostei. Não gostou? Tá. Mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre a leitura? Alguma impressão que tiveram? Não? Então, nós vamos finalizar a aula agora, mas antes eu vou fazer a minha chamadinha, tá? Eu vou abrir um arquivinho que eu tenho aqui, e aí eu vou chamando os nomes, vou me despedindo, tu já pode ir saindo da videoconferência, combinado? Se eu esquecer de alguém, vocês vão dizendo o nome aí, quem ainda tá bom? Adorei a nossa aula hoje. Adorei ver vocês. Se cuidem, viu? Se comportem. Façam as tarefas. Marquito, meu amor. Hã? Pode ir indo, já anotei teu nome. Ah, tá. Tá bom? Tchau. Beijo. Anu, pode ir indo, já anotei teu nome. Tá bom, Sora, tchau. Beijo, amor. Beijo. Pedro, pode ir indo também, um beijo. Tá, Sozinho. tchau, sim. Henrique, Loz, pode ir, amor. Obrigada pela participação. Henrique Vieira, pode ir também, meu amor. Tchauzinho.
Lucas. Tchau, Lucas. Qual, Sora? O Pai ou a Mara? Ah, estão os dois aí? Acho que sou eu, Sora, sinceramente. Eu acho que o outro não tá. É tu que eu tava falando. Adiós, Sora. Adiós, muchacho. Carinha, tchau, querida. Tchau, Sorinha. Eu saí. Beijo. Daí eu saí e ainda bem que eu voltei agora. Tá bom. Yasmin, tchau, minha Tchau, flor. Sora. Até a próxima. Semana que vem a gente se vê. Agora me deu um branco. Quem mais tá aí? Anesca. Tchau, prof. Tchau, obrigada pela ajuda. Eu tô aqui. O Carlos. Tchau, Carlos. Foi bom te ver. Te cuida. Tchau, prof. Quem é que tá falando agora? Eu, Eu quem? Alexandre. Tchau, Alexandre. Que a prof tá com a tela do Word aberta, eu não enxergo. Tchau, Xande. Eu também, Sora. Quem é eu também? Juan. Juan, querido. Tchau, meu bem. Tchau, Sora. Cuide. Davi. Peraí. Pode ir, Davi. Até a próxima. Dudinha. Tchau, meu amor. Vamos ver quem ficou ainda. Luísa e Léo. Beijinho, tchau para vocês. Se cuidem. Até a próxima.